Este programa explora o uso e o abuso de drogas ao longo da história. Recomenda-se critério ao telespectador. Por que usamos drogas? E quando teve início a nossa relação com elas? Me diga, o homem pré-histórico usava cogumelos mágicos? Coisas da Idade da Pedra. Quais civilizações antigas usavam drogas para entrar em transe? É quase como uma grande incursão grega, na qual esperamos viajar por um outro mundo. E é real, você só está percebendo um espectro mais amplo. Quais drogas fortaleciam alguns impérios enquanto envenenava outros? E quando é que o governo finalmente entrou em cena e deu um basta? Incineramos tudo isso, sim, queimamos Vocês tudo. queimam muito fumo, cara. As drogas pesadas de hoje sempre foram consideradas pesadas? Como podemos saber quais drogas são seguras para o nosso organismo? Estão me dando ansiedade. Tem alguma droga para ansiedade? A história das drogas. Quais drogas os antigos gregos andaram usando? Vamos descobrir, continuando nossa jornada através da história das drogas. Era dos cultos secretos, a Grécia Antiga. Se os antigos maias usavam drogas para se conectar com os deuses, será que os gregos antigos faziam a mesma coisa? O que eles esperavam descobrir com o ritual secreto dos mistérios de Eleusis? E o que exatamente proporcionava essa descoberta? Os mistérios de Eleusis eram uma grande experiência religiosa na antiguidade clássica. Durou 2000 anos. Aqui é um telesterium. Era aqui que tudo acontecia. Uau, é enorme. Quase um Madison Square Gardens dos gregos, digamos assim. Ele atraía milhares de pessoas. Vê os degraus em volta da borda? Tá. As pessoas ficavam ali em pé. Havia luz, escuridão, música, dança, tudo isso. Então era como uma enorme festa rave dos gregos, não é? Isso mesmo, essa é uma boa descrição. Uma total sobrecarga sensorial e sua vida mudava para sempre. Mas não era uma moçada com objetos luminosos no meio do mato. Sócrates, Platão e Aristóteles, os três foram iniciados nos mistérios de Eleusis. Alguma coisa devia estar abalando o mundo deles. Era um encontro com os deuses. Com os deuses? Uau! Então eles vinham aqui e faziam esse ritual. Sendo assim, você acha que havia drogas no meio disso ou não? Talvez houvesse drogas no meio disso. Não, brinca. Estamos falando de estados alterados de consciência. Certo. Se havia drogas nesses estados alterados, que tipos de drogas seriam? Existem duas teorias. Uns dizem que eram cogumelos mágicos, outros que era cravagem. Eu já me informei sobre cogumelos mágicos, mas o que é cravagem? Trata-se de um fungo de cereais que dão nas pedras. Quando ingerido, altera radicalmente a química do cérebro, aumentando os níveis de serotonina e causando grandes alucinações. Nos anos 1930, era usado para sintetizar a dietilamida do ácido lisérgico, ou LSD. Sabemos que havia uma bebida que os iniciados bebiam, chamada Kyclon, feita com centeio e poejo, um tipo de hortelã. E eles ingeriam isso. Então, se era centeio, se também havia cogumelo no meio, pode muito bem ter sido cravagem. Essa é exatamente a teoria. Parece que a cravagem daria a eles a capacidade de ver a deusa por causa dos efeitos psicotrópicos no organismo. O principal problema é que ninguém ainda conseguiu extrair da cravagem uma droga alucinógena que não seja mortal nem paralisante. Uau! A cravagem pode ser um perigo, sim, com certeza. E talvez por isso os atenienses não quisessem que essa fórmula caísse nas mãos do público. A substância causava interesse e podia ser mal usada em situações de recreação. E isto era um delito capital. Então os participantes podiam estar tomando uma droga tão secreta que, se fossem conhecidos, eles seriam mortos. Para alguns historiadores, essa mesma droga inspirou as obras-primas clássicas que ainda lemos na universidade hoje. Aquele que era alguém na antiguidade, que era um filósofo, de certo era iniciado nos mistérios de Eleusis. E tais experiências psicotrópicas possibilitaram o advento das ideias inspiradas que tiveram. Mas quando isso acabou? Por volta do ano 400, o local foi saqueado pelos góticos. Góticos? Moçada com delineador nos olhos e calça preta bem justa? Gente que usava armadura. Um pouco mais estilosa, né? Digamos que mais ou menos isso. Os mistérios de Eleusis terminaram quando o Império Romano se converteu ao cristianismo. E o santuário ficou em ruínas porque os cristãos o profanaram.
Será que os gregos usavam drogas com outros objetivos? As drogas eram usadas em grande parte no mundo grego e até na Assembleia Grega, o que hoje chamamos de Congresso. Olha só o Párteno. Foi aqui que a primeira democracia do mundo nasceu. Incrível, bem aqui. Bem aqui onde nós estamos. As reuniões começavam com rituais de purificação e com queimas de incenso de substâncias botânicas. Os membros da Assembleia estavam sujeitos ao incensamento de plantas psicotrópicas a fim de induzir o que eles chamavam de espírito jovial, para que então pudessem discutir política. O que era incenso naquela época? Sabemos que eles queimavam olíbano e mirra, resinas vegetais e talvez folhas de outras plantas. Talvez de cannabis? Não é impossível. Tá. Os gregos conheciam a cannabis. Bom, eu quero te dar uma dica, tá? Onde tem incenso, tem cannabis. O incensamento é bem parecido com a chamada sauna. Na sauna você está dentro do carro, com seus amigos, fumando maconha, e todos são afetados pela fumaça continuamente. Imagine encher o carro com tanta fumaça que nem se consegue respirar. Seria equivalente a reunir o nosso Congresso e forçar todos a inalar drogas psicotrópicas antes de começarem a discutir a legislação. Parece que um estado elevado de consciência era parte importante tanto nas cerimônias religiosas quanto nas cerimônias políticas. Era uma parte importante da vida dos gregos. Bom, isso é verdade. Intoxicar-se era algo que eles achavam importante. Há um termo grego, fármaco, que eles usavam para se referir a remédio e a veneno. É dele que deriva o termo farmacologia. O médico grego Hipócrates, considerado o pai da medicina moderna, reconhecia que talvez houvesse uma razão científica para as drogas afetarem nosso corpo de determinada forma. Os gregos diziam que qualquer substância colocada dentro do corpo que causasse uma mudança podia ser potencialmente boa ou ruim. Petri Borelli. O veneno de cobra era uma das drogas mais comuns na antiguidade. O símbolo da medicina moderna que herdamos dos gregos antigos traz duas cobras enroladas no bastão. Talvez indique o conhecimento de que, assim como o veneno da cobra, muitas drogas tinham o poder de curar e de prejudicar. Então parece que na sociedade grega não havia esse estigma moral contra o uso de drogas. Não, absolutamente. Não se tratava de uma questão moral. Não pensavam nisso nesses termos. Eles reconheciam o prazer como parte central de como se devia viver uma boa vida nessa época. Então, para os gregos, as drogas tinham a ver com prazer. Elas tinham a ver com prazer nas ocasiões certas e no contexto adequado. É como o sistema grego na faculdade hoje. Acredito em você. De rituais religiosos a oferendas políticas e ao estudo medicinal, os gregos tinham uma sofisticada relação com as drogas. Eles entendiam que o uso delas podia ser perigoso. Mas usar drogas ainda não era uma questão de certo e errado. Era do julgamento moral, primórdios da religião. É possível que Jesus e as drogas tenham disputado a fé e devoção das pessoas por mais de 2000 anos? Para os gregos antigos e outras religiões pagãs, as drogas eram uma peça-chave do processo de conexão com os deuses. Então, por que os primeiros cristãos pensavam diferente? Os primeiros cristãos expressavam uma grande ansiedade e até desconfiança quanto aos prazeres do corpo. Mesmo naquela época, as pessoas sabiam que as drogas podiam induzir aos prazeres do corpo e isso não estava em sintonia com a mensagem cristã. A fé em Cristo é o único caminho para a salvação. Então a fé nas drogas se tornou um problema. Lá pelo século IV, com o surgimento dos imperadores cristãos, as primeiras leis antidrogas são introduzidas na sociedade. E essas leis se concentram no uso de drogas por essas religiões rivais de culto secreto. Bom, se as pessoas estão tomando drogas psicodélicas e tendo a experiência de comunhão com Deus, por que elas precisariam da igreja? Os primeiros cristãos queriam que as pessoas vissem que a fé no Cristo era a única forma de ter uma experiência religiosa autêntica. E alguns historiadores acreditam que os primeiros cristãos fizeram uma verdadeira guerra contra as drogas. Os cristãos se tornaram gangues andarilhas de agentes mantenedores da lei. E esses monges acabaram destruindo templos e matando pessoas. Este programa explora o uso e o abuso de drogas ao longo da história. Recomenda-se critério ao telespectador. Será que o cristianismo se sentiu ameaçado pelas drogas? Será que a fé numa substância conflitava com a fé em Jesus? Era do julgamento moral, primórdios da religião.
Se as religiões pré-cristãs usavam drogas para vivenciar Deus, o cristianismo parece pensar que as drogas farão exatamente o oposto. Por que essa divisão? Espero que o Centro de Recuperação Calvário em Fênix me dê algumas respostas. Para aqueles que querem um elemento cristão em seu tratamento, aqui é um lugar onde podem vir e não terão que deixar nada de lado. Podem vir que a sua fé em Deus será parte do tratamento. As pessoas podem vencer o vício da droga se acreditarem no poder maior? Num recente estudo, os alcoólatras em programas de reabilitação com base na fé tinham 30% mais chance de permanecerem sóbrios do que os que estavam em programas seculares. Americanos de fé também vivem mais, geralmente são mais ricos e têm mais chance de se recuperar de uma cirurgia com risco de morte. Um pouco de fé leva a pessoa longe e acho que a reabilitação não é uma exceção. O que fez os cristãos decidirem se opor às drogas em primeiro lugar? Eles viam as drogas como um concorrente desde o início? Segundo alguns historiadores, os primeiros cristãos fizeram uma verdadeira guerra contra as drogas. Os cristãos eram bem antagônicos a qualquer concorrente de sua religião que estava crescendo e, portanto, os perseguiam, destruíam seus santuários e profanavam as suas esculturas. Lá pelo século IV, grupos de monges estavam invadindo propriedades onde era sabido que habitantes usavam drogas em cerimônias religiosas. E esses monges acabaram destruindo templos e matando pessoas. O ataque ao uso de drogas por não cristãos era o ponto central na plataforma política que os bispos usavam para obter poder e legitimidade. Aqui no Calvário, ninguém está numa guerra contra as drogas. O que há é uma luta contra o vício e a maior arma é a fé. Mas por que drogas e fé não podem coexistir? Consultório. Não há comunicação com Deus por meio de uma substância. O único caminho, segundo a Bíblia, para se reconciliar com Deus e se comunicar com Ele, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas e quanto, as tribos nativo-americanas que usavam drogas para, nas palavras deles, encontrar Deus? Muitas vezes, por toda a história, as pessoas têm usado substâncias que alteram a consciência, o que a Bíblia chama, em algumas traduções, de bruxaria, em outras traduções, de feitiçaria. Eu vou dar a perspectiva cristã, muito resumidamente. Certo. Você não tem um problema de droga ou um problema de álcool. Sei. O problema é de idolatria. Houve a troca de Deus por um ídolo. E acontece o seguinte... Você está dizendo que o ídolo é, às vezes, o álcool ou as drogas? É, quando eu passo pelo corredor de bebidas no mercado, o que eu vejo? Eu vejo um santuário com ídolos. O álcool é o resultado de cereal e fermento interagindo com açúcares no processo chamado fermentação. É a droga mais popular do mundo e hoje cerca de 140 milhões de pessoas sofrem de distúrbios relacionados ao álcool. Então há figuras na Bíblia que falam sobre o abuso de drogas especificamente. A melhor delas é o apóstolo Paulo, que dedicou toda a sua vida ao Cristo. Escreveu grande parte do Novo Testamento. Ele diz: as obras da carne são evidentes. Olha só o que ele diz: imoralidade, impureza, sensualidade, feitiçaria, idolatria, falsos deuses, e nunca satisfaz as necessidades verdadeiras do Espírito. Você pode buscar isso quanto quiser e sempre voltará magoado, destruído e rastejando.